Gente, hoje é um prazer estar aqui. Eu falo que eu tô cada dia mais me desafiando, porque a pessoa que não tem experiência nenhuma em entrevistar, que se jogou tá na beirinha assim do precipício, hoje eu tô correndo risco, porque eu tô com a referência, tanto não só da comunicação, ela tem o planejamento, ela sabe tudo desse mundo, onde aqui está tentando se meter, mas vou aprender bastante hoje. É um prazer estar aqui com a Paula Santana. Obrigada, meu amor, por receber a gente. Imagina, querida, que prazer. Você agora, minha colega. Olha, mas vou te falar, a comunicação não é um dom. Esse é o maior engano que as pessoas têm. A comunicação é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com técnica e exercício, e todo mundo se comunica na vida. Né? Essa é a diferença de nós para os animais, porque a gente fala, né? Porque todo o resto, né? A gente tem essa similaridade. Então, a comunicação não é dom, você já é uma comunicadora. Ah, muito bem. Agora eu vou aperfeiçoar, então. Exato. Que é essa coisa a câmera, de repente você ligar e a gente assistindo uma entrevista sua, assistindo uma matéria, é natural, parece que não tem esse preconceito com a câmera, aquele branco que a gente estava falando, que para mim liga, como que eu vou falar? Mas, menina, esse branco é natural. Outro dia, essas pessoas que estão muito em cena, e agora eu estou muito focada nas pessoas de palco. E eu sempre tenho essa curiosidade, porque é para o palco que eu tenho ido bastante também. E aí eu pergunto isso para ver se eu me sinto um pouco mais confortável com essas aflições que a gente sente antes de, né? É o antes de. E eu acho que isso é natural do ser humano. E aí um deles me disse, que eu não sei quem falou assim, olha, o dia que eu não senti um friozinho na barriga antes de um play, então esse dia eu acho que já não faz mais sentido eu estar fazendo aquilo ali. Então eu acho que é isso faz parte da vida, né? Aquela coisa, aquele frenesi assim gostoso. Eu gostei do frenesi, frisson, né? A gente estava falando dessa. Então, a Paula que a gente conhece na frente das câmeras. Eu tenho a oportunidade, a gente se cruza bastante, de ver que é natural seu, você não está encenando. Você é uma mulher que você sorri com os olhos, você está aqui, você olha. Então, como foi essa sua trajetória? Porque não é só essa maravilha que todo mundo está olhando, porque a Paula enfrentou dificuldades no começo, você entrou no mundo, porque não é só ser a comunicadora, né? Essa parte da comunicação. Você empreende todo momento, você está nesse desafio do mundo do empreendedor. Conta um pouco dessa experiência, o seu começo pra gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu descobri, de verdade, que eu era uma mulher empreendedora pouquíssimos anos atrás. Vou te dizer que foi ali saindo da pandemia. Você acredita? Sério? Juro para você, eu até então, eu tinha plena convicção que eu era tão somente uma mulher trabalhadeira que tinha muitos afazeres e precisava cumprir uma agenda, fazer tudo certo, bem feito, né? Porque eu tinha entregas para fazer em várias frentes. Então, e a minha vida era assim. Eu sou mulher vida real, como você falou, né? Eu trabalho muito com a verdade, com a transparência, e acho que é isso que me deixa muito de pé. E eu nunca fiz esses planejamentos de vida. Porque quando eu tiver 30 anos, aos 35, aos 40, aos 45, eu simplesmente fui também com um propósito que não tinha o nome de propósito. Tá. Então, no frigir dos ovos e da vida, eu sempre fui uma pessoa muito empenhada, muito direcionada, né? Destemida, focada. Não sei nem se dizer se foi por opção, acho que foi por necessidade e que acabou eu criei esse ecossistema de coisas boas, né, que você disse sobre mim, adorei, mas que acabaram se tornando natural pelo fato de
eu ter que ir. Eu fui uma adolescente que tive que ir. Eu fiquei órfã de pai muito cedo, com 14 anos. E eu já estava tendo uma vida diferente. Eu sou cria de vó. Tá. Então, meus pais, minha família é toda do Goiás Velho, de Goiânia, eu estou aqui do quadradinho. E aí os meus pais foram para o Maranhão trabalhar num projeto, aqueles projetos grandiosos, eu não sei se você já ouviu falar, mas se chamava Projeto Carajás, que era um plano de expansão lá do Norte-Nordeste gigantesco. Meu pai é advogado, foi para lá. E minha mãe grávida do último filho, né? Nós somos 5, imagina. Nossa. E eu sou a mais velha. E eis que foi chegada a hora de eu estudar. Minha mãe me alfabetizou, formada na UNB, minha mãe e meu pai. E minha mãe me alfabetizou e falou, bom, eu preciso tirar essa menina daqui, porque lá onde eles estavam, com todos os meus outros irmãos, não tinha luz elétrica, saneamento, e a gente está falando de 1970 e poucos. E aí eu vim morar com a minha avó, que já estava estabelecida em Brasília, pioneira, veio como secretária do JK, fundar a Brasília, e depois se tornou servidora da Caixa Econômica Federal, quando a Caixa foi construída. Então ela já tinha aquela vidinha quadradinho, né? Apartamento funcional, tudo bonitinho e tal. Vim estudar aqui. E estudei no colégio Maria Auxiliadora só de mulheres, então eu já tive uma educação rigorosíssima, porque eram só mulheres, freiras, a gente tinha que todo dia cantar o hino nacional, tinha missa todo dia, tinha que medir a saia, tinha que mostrar a unha para ver se elas estavam limpas. Eu fui ali daquela russa, a freira, a madre superior era russa, irmã Ursulina. Fazia balé na Norma Lília, que também foi uma grande educadora. Então, assim, eu fui formatada. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma infância um pouco mais solitária, que éramos só eu e minha avó, mas a minha avó já trabalhando, já no corre de uma mulher empreendedora. E eu fui crescendo um pouco ali sozinha. Então, acabou que eu me tornei uma mulher muito silenciosa, observadora. Eu convivo super bem comigo, porque eu cresci sozinha, longe dos meus irmãos. Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos, aí minha mãe chegou aqui com a tropa inteira, veja bem. Você tem que readaptar, não, né? Tudo, né? O meu quarto de Cinderela, que era só meu, aí passou a ser meu da minha irmã, aí foi aquela confusão, acomodou todo mundo, mas no fundo eu estava muito feliz que eu estava me encontrando com a minha família de volta, sem meu pai. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, olha, minha filha, tá tudo muito bom, né? Que nem a Blitz, tá tudo muito bem, mas realmente a gente precisa reorganizar a vida. Então, com 15 anos, aí eu tive que ir trabalhar, fui trabalhar. E a minha carteira foi assinada, minha CLT, com 15 anos eu já era vendedora. E eu falei, bom, então o que eu gosto? Eu gosto de roupa, eu gosto de moda, eu gosto dessas coisas, eu gosto de coisa de menina. E continua, que linda, tá sempre. Aí eu falei, então vou trabalhar no shopping. Sim. E naquela época não tinha aquela coisa de menor, maior, era emprego, sim, né? Então eu fui pro Conjunto Nacional, fui pro Parque Shopping e tracei meu destino lá. Trabalhei nas grandes lojas, trabalhei na Company, que na época era uma loja, ganhei muito dinheiro na Company, ganhei muito dinheiro na Zump. E ali eu já fui forjando a minha vida de empreendedora. Eu não sabia que era isso. E aí eu me sustentava, com 15 anos, 16, eu já tinha meu sustento. Minha mãe falou, vou te pagar o seu bom colégio e o seu inglês. Eu vou te dar a melhor educação. Mas o restante, minha filha, você corre atrás. Quer uma calça da Fiorucci? Vai lá. E assim foi. Então, eu acabei me jogando. Eu não tive tempo, então, de fazer plano de vida. Eu vou passar um ano fazendo isso, não sei o quê. Foi tudo misturado, foi tudo indo e a gente foi correndo. Acabou que eu, sem perceber, me tornei uma mulher multifuncional. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e como tive essa educação muito rigorosa, eu preciso entregar. Sim. Então, eu me cobro muito. E no final, hoje, já colhendo os frutos, eu estou há 30 anos no mercado, entrei na comunicação em 1996, já direto no Correio, no Correio Brasiliense, e eu já cheguei praticamente
pronta para aprender o novo. Mas como profissional, foi muito cedo que isso veio para minha vida e eu só agradeço. Perdi coisas maravilhosas da adolescência, né? De ficar embaixo do bloco, olhando para o teto, sem fazer nada, andar de bicicleta, essas coisas que você fazia quando dava, de ir no cinema de tarde. Olha, você quer saber qual era meu sonho? Você vai chorar. Meu sonho era assistir Sessão da Tarde. Sério? Porque eu trabalhava, então não diferente. tinha Sessão da Tarde para mim. E aí eu estudava num ótimo colégio que era o Objetivo, né? Estava começando o segundo grau no Objetivo, que tinha acabado de chegar em Brasília, e lá, aí eu estudava de manhã, estudei uma parte de manhã. Aí eu falei, cara, vai acabar meu sonho, porque era maravilhoso, né? Aquela época de turma e tal. E aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar para de noite. E aí eu mudei para de noite, outro universo, mesma escola, mas outro mundo. Sim. Então à noite era aquela turma do corre. E eu andava de ônibus, então era assim, a vida me transformou e eu me permiti, eu soube aproveitar cada oportunidade. Uma coisa que é minha também, eu aceito, eu não reclamo, eu acho que tudo que você está fazendo, você vai colher frutos um dia. Eu levo muito isso para minha filha. Faz, filha, faz, porque já você vai precisar desse aprendizado de agora. Então, assim, minha vida foi essa, uma vida maravilhosa, mas com poucas opções. Mas você gosta da mulher que você se tornou? Porque você fala assim, gosto, então valeu a pena. Isso já valeu, porque é isso que te fez hoje, essa somatória. Que às vezes você vê hoje de criação, as pessoas vão criar os filhos e criam totalmente oposto do que ela foi criada. Aí eu paro e olho, eu já tive essa reflexão e conversei com uma amiga. Você percebeu que talvez você está fazendo a sua filha e totalmente contrário do que você é? Sim. Você não gosta do que você se tornou? Então faça do jeito. Aprimore, eu acho que você pode dar umas... Mas... Não, mas gente, como que eu não vou gostar de mim? Então, Me explica. Primeiro, eu sou perfeita. Né? Nós estávamos falando agora de pessoas com dificuldade de locomoção, sim, antes de começar, né, a nossa conversa. Como que eu posso ter coragem de achar que eu não sou perfeita, que minha vida não é boa? Eu tenho tudo o que eu preciso. Sim. Então, é porque eu acho que as pessoas, o ser humano, ele tende a achar que o que ele não teve é melhor do que o que ele tem. Em outras palavras, é que a grama do vizinho é mais verde. Mas numa reflexão mais profunda, o tempo todo a gente está achando que o que a gente não teve é muito melhor do que o que a gente conquistou. E a gente não conquista isso sozinha. Né? Eu sou filha de Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu não vou gostar de mim, gente? Né? Então, assim, e isso é uma coisa que você tem que estar o tempo inteiro no exercício de se lembrar disso. Sim. Porque o convite diário é para você achar defeitos em você, para você não se sentir capaz, para você achar que você não está no seu lugar. Então, o tempo inteiro a gente está naquilo ali. Né? A mulher tem muito isso, muito em função do modo como ela foi educada. Né? E além desse mundo novo, né, do dedinho e de ilusões, né? Porque a gente está vendo ali, de repente você fala, a pessoa não tem problema, olha que legal, ela fez tal viagem. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais. Não, gente, essa é a maior pegadinha, né? E o mais impressionante é que a gente cai. É incrível isso. E eu fico vendo e falo, a gente vai parar onde mesmo? Porque como que você pode o tempo todo estar se dispensando desses confrontos naturais? Sim. Com você mesma e né, de modo geral. E a gente realmente cai nessas pegadinhas do mundo digital. Sim. A gente está sempre atrás de alguém, você já reparou? Sim. Tem sempre alguém que tem mais que a gente, que é mais bonito, mais inteligente, mais estudado, mais rico, mais viajado. Você fala assim, gente, eu não vou chegar nunca no lugar dessa pessoa. Né? Como é que faz? Aí você começa a criar um mundo paralelo. E quando você vê, você não sabe mais a que mundo você pertence. Sim. Aí você deixa de cultivar, né, e de trazer para fora a sua essência em função de uma circunstância que nem real é.
Sim, perde esse contato, né? Essa troca que você pode ter de conhecer realmente, de ver. De conhecer, de aprender com as pessoas. Sim. Eu aprendi tantas coisas com muitas pessoas bacanas que eu conheci, e uma delas era a Costanza Pascolato. E um dia eu perguntei para ela, eu sentava muito do lado dela nos desfiles, porque e os desfiles atrasavam muito antigamente, e a gente ficava assim, horas sentada, então você ficava íntima. Sim. E eu sempre tive, né, a sorte de de me colocar em bons lugares. Então eu sentava do lado dessas mulheres maravilhosas todas, e acabou que elas me ensinaram muito. E a Constância, uma vez, eu fui perguntar, eu falei, mas você é tão acessível, você é tão... Ela falou, olha, minha filha, eu gosto de gente, porque é com eles que eu aprendo. Aí ela falou, mas só uma coisinha, seja humilde, mas não seja popular. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que mulher inteligente, mas eu não estou entendendo o que ela está falando, não entendi. Eu fui entender isso anos depois. Quando ela fala popular, ela está falando no sentido de você preservar a sua intimidade, a sua privacidade, né? Mas humildade sempre, porque quando você se coloca, né, como um observador, como um espectador, você colhe muito mais, né? Porque está tudo, eu acho que está tudo ou no livro ou nas pessoas. Sim. Aí você junta os dois e tira o melhor entendimento disso, né? Perfeito, bonito. Eu vou levar essa. Eu já gosto de falar e ter contato. Até estou aprendendo agora um pouquinho do digital, me forçando. A pessoa que não tinha rede social e agora está entrando. Mas tem que ter, Carol. Olha, esse é um caminho sem volta. Sim. Nós temos que ter presença digital. Temos que ter. Não nos tornarmos escravas dela, não é isso. A não ser que essa seja a sua profissão. Aí sim, você vai ficar... Eu sou escrava do meu trabalho. Eu trabalho muito por isso, mas se não for a sua atividade fim, não pira, mas tenha presença digital. Esse não tem jeito, esse é o caminho sem volta. E cada vez mais, a gente acha que agora é o moderno, não, a gente não está nem preparado porque está para vir, já tem muita coisa. Você não sabe o que vai vir entre 2 e 5 anos. E por isso que a gente tem que reciclar, iniciar agora. Sim. Então é aquilo, você não precisa ser a melhor, você não vai largar essas coisas para mergulhar no universo do digital, do virtual, não é isso. Mas, né, você é uma mulher que vai ter pessoas que entendam disso te assessorando. Esse é o grande líder. O líder não é o mais técnico e nem deve ser. O líder é aquele que tem ali aquilo que a gente estava falando, né? O radar do futuro, mas com a entrega do presente. Então, obviamente, ele não vai saber de tudo. Ele vai sim se cercar de todas essas pessoas, né, com habilidades distintas, e poder conversar com elas igualmente para a tomada de decisões. Então, essa é a grande líder. Então, a gente não pode cair naquela pegadinha de achar que nós temos que nos aperfeiçoar naquilo que a gente não sabe fazer. De jeito nenhum. Você não sabe fazer? Ai, que pena. Alguém sabe e eu vou contratar essa pessoa. É assim que tem que funcionar, porque senão a roda não roda. Por que a gente está falando disso? Da inteligência artificial. Que tá então, assim, nós temos que, não tem jeito, nós temos que estar em contato com ela de alguma maneira. Porque, de verdade, nós estamos vivendo um mundo novo e tem a maioria das profissões, 90% das profissões que serão necessárias de 5 anos para frente, elas não estão nas faculdades ainda. Olha que loucura isso. Então, e qual é a graça de tudo isso? É que a gente está aqui, nós estamos, né, vamos estar aqui vivas, bem, atuantes, para viver esse processo, passar por essa jornada. Porque tem séculos que acontecem que as pessoas vivem em limbos, que nada ocorre.
né? Então, por exemplo, no século passado teve a Revolução Industrial, foi maravilhoso, então foi, né? Já deu um boom. Já deu um boom. Aí depois... Quando o celular surgiu, todo mundo ficava assim, nossa, o que vai ser isso? Hoje ninguém mais vive sem celular. Eu falo, meu trabalho, eu tô ali, dificilmente eu sento no computador, eu tenho Word, tudo que eu tenho que digitar ali. Ele me acompanha, minha agenda. A sua vida está lá dentro. E agora, olha só que loucura, para você ver como é que a gente tem que estar sempre caminhando, aí falando das mulheres, as mulheres especialmente, que as mulheres têm o tempo inteiro que provar mais ainda. Né? Você está acompanhando o grupo de mulheres empreendedoras, você tem esse dado. Para a gente conseguir a equidade de gênero, segundo os dados da ONU, a gente vai levar 130 anos. Então, isso se não der nada errado no meio do caminho. Exatamente. A gente não está contando com isso, né? Nenhum percalço. Sim. Então, a gente tem que fazer mais. Isso é fato. Não adianta ali essa briguinha. Não, e outra. Não é. Eu acho que a gente, até durante um tempo, a gente brigou muito nessa visão do empoderamento. Todo mundo acha que o empoderar é rivalizar com o homem. Não. Eu não quero tomar lugar do homem. Não, nem eu adoro ser mulher. Gente, eu gosto de ser, sabe, tem a parte da essência feminina, essa doçura, esse olhar clínico que a mulher consegue ter. E a gente deveria usar isso, mas para somar com o homem. E, por exemplo, hoje, o movimento que eu estou vendo crescer não é a mulher conseguir o espaço porque ela tem que ter o espaço, mas ela se capacitar e ela está lá porque ela é capaz. Exatamente. Ela tomou o lugar dela que ela é capaz. Então, esse movimento eu apoio muito. E a gente vê que está crescendo. Não, e é necessário, é o equilíbrio das forças, é a lei natural da vida, né? Deus fez o Adão e na sequência ele fez a Eva. E ele podia ter feito a Eva de qualquer outro material, porque ele fez o mundo inteiro, mas ele quis fazer igual ao homem. Sim. Né? Então, mas por que o homem veio primeiro, o Adão veio primeiro que a Eva? Porque os homens têm a força bruta, né? Os homens são aqueles ali, os pragmáticos, o da razão, da força física, né? Um homem, gente, a gente chegou até aqui por causa dos homens, eles que foram para as guerras, né? Eles que caçaram, eles que morreram em combate, não fomos nós. Agora chegou a nossa vez. Então, estamos no nosso lugar. O que a gente veio para fazer? Acalmar, serenar, distribuir, organizar, né? Trazer um pouco dessa resiliência, um pouco dessa visão 360. A gente veio organizar a família, né, que perdeu os valores totalmente. Né? Esse cuidado com a alimentação da mulher, a empatia, é a mulher quem traz, o cuidado com os animais, o cuidado com o meio ambiente, tudo isso são habilidades e competências naturais da mulher. Então está tudo certo. Então agora eu acho que é o equilíbrio das forças e a gente só vai conseguir se nós caminharmos juntos. Então, por exemplo, eu sou mãe de menina. Quem é mãe de menino tem que educar o seu filho para tratar a mulher diferente do que ela foi, o homem da geração passada foi criado. Até mesmo que ela queria, por que não ensinar o filho? Porque às vezes antes você via até uns ciúmes, né? Não, ele tem que fazer para mim, não vai fazer para o... Então a gente rivalizava ainda e a mulher não pode, ela não precisa rivalizar, ela tem que se unir. Né? Se unir. E agora, assim, entendendo que nós sempre vamos ter multifunções. E está tudo certo porque a gente dá conta. E eu acho que muitas de nós até preferimos, eu pelo menos prefiro, não pode deixar que a casa eu cuido. Né? Aquela baratinha lá, você pode matar. A lâmpada também... Eu não faço questão. Se precisar. Troca. Gasolina, é bom lavar o carro. Pagar a conta, tá ótimo. Mas assim, a história toda, né? É bíblico isso. Sim. Então, o homem, ele é a base da casa, é aquilo, né? É o chão e é o teto, mas entre o chão e o teto existem os pilares, que é a função da mulher, que é educar o outro ser humano. Gente, tem empreendedorismo maior do que educar um outro ser humano que saiu de dentro de você? Sim. Você já começa a gerir toda essa parte que está dentro. Essa é a maior questão da sua vida. Então,
né? Gestão e liderança o tempo inteiro, sim, é filho e família. Eu falo que a minha maior empresa é a minha família. Claro. Porque se a minha família não estiver bem, o resto, porque é reflexo, então não vai caminhar. Então a minha principal é aqui. Então, eu sei que também pensa assim, porque total, na hora que toca um telefone, você respeita. Não, meu marido, eu tenho um acordo. O telefone tocou, eu tenho que atender. Isso. E eu cuido dele. Eu sirvo o meu marido. Eu falo isso, as mulheres não entendem. Eu sirvo o meu marido todos os dias. Eu faço café da manhã para ele. Eu organizo o almoço não, mas eu organizo a janta, não sei cozinhar, mas eu organizo a janta, eu faço o que ele quer comer, eu boto a roupa para ele em cima da cama, eu arrumo a mala para ele, eu cuido dele. Eu vivo, o tempo que eu tô com ele, eu vivo para servi-lo, para fazê-lo feliz. Sim. E eu peço mesmo. Então, peço que ele faça a mesma coisa por mim. E quando a gente vê os dois juntos, você vê que é natural, porque isso flui, você não impõe, é bonito. Mas, gente, olha aí, a gente falando de comunicação. O que é um casamento que não seja a comunicação clara, assertiva, eficaz? E isso eu aprendi na igreja. Sim. Quando você vai fazer curso de casados, eu recomendo demais ir para a igreja fazer curso de marido e mulher. Porque você tem um entendimento. Primeiro, que a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o holofote de você, né? Sim. Eu quero ser feliz. Não, eu quero fazer o Celcinho feliz. Sim. E ele vai aprender a mesma coisa que eu. Então, a gente vai trocar o tempo inteiro. E é isso que edifica um lar. Sim. Isso que deixa bonito a relação de vocês, que a gente olha, é natural, é um brilho. E infelizmente está perdendo, mas... Não, mas aí a gente vai, a gente resgata. Você tem uma família linda. Sim. O Celcinho comentou comigo, quando eu falei que a gente ia se encontrar aqui na galeria dele, aí ele falou, sabe o que eu acho mais bacana? É que eles estão sempre juntos. Sim. Ele veio me deixar aqui. Aí, tá vendo? Ele falou assim, eu vou te deixar aqui, mas eu vou resolver as coisas, eu vou lá emitir a nota das empresas, mas eu volto para te buscar, vou buscar a Cecília e volto para te buscar. Mas olha que segurança, você acordar e dormir em segurança, isso não é lindo? Eu acho que é o mais próximo do divino que eu falo. Exato. É desde a gestação, esse presente que Deus deu pra gente sentir o que é o amor dele, é o mais próximo, e ainda não é puro, né? Sim. Que o dele é puro, a gente não é imaculado, né? Não mede. Mas é o mais próximo. Aí a família é a visão dele de ideal que deveria ser com todo mundo. Exatamente. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa energia caminhar, onde eu consiga também dar o carinho para o meu vizinho, esse carinho de atenção, de olhar para o meu vizinho, e isso vai aumentando, você vai expandindo, né? Olhando para os outros. No meu trabalho, com os meus funcionários. Então... E essa é uma habilidade nata de mulher. Sim. A mulher também dados, ela retém talentos quando ela está liderando, sim, ela aumenta a produtividade da empresa em 30% e ela minimiza drasticamente os danos com a saúde mental. Sim. Então, assim, nós mulheres estamos no nosso lugar. Tudo é gestão de tempo e gestão de energia, que isso a gente precisa aprender a fazer. Esse é um problema que a gente tem. A gente quer fazer muita coisa, 10 coisas ao mesmo tempo. Tudo. E você tem que administrar o seu tempo e escolher que problema você quer vencer aquele dia, né? Você não tem que fazer tudo. O celular, por exemplo, meu celular é silêncio, ele não vibra e ele não toca, porque a gente perde o foco. Então, sim, eu agora vou fazer essa entrevista com a Carol. Então, depois daqui, aí você segue, né, o seu schedule, a sua agenda. Sim. E o que a mulher precisa entender é que ela tem que estar presente naquilo que ela se propôs a fazer naquela hora. 5 minutos, 50 minutos, não importa. É estar presente e fazer. E porque a mulher consegue fazer isso. Então, por isso que a gente é multifuncional. Mas a gente se perde, né? Porque, vamos combinar, você está lá no Instagram vendo qualquer coisa, aí entra
entra uma Black Friday, Aí, sua marca nossa, predileta, 70%. Aí você está respondendo lá um direct, sei lá, fazendo uma coisa joga pro importante. ladinho e Aí você tum. fala, ai, vou dar só uma olhadinha. Quando tiver 2 horas, né? Aí quando você vê, você já botou 3 peças no carrinho e esqueceu de responder a mensagem lá do seu cliente, seu fornecedor, seja lá quem for, né? Mulher tem isso também. Então, gestão de tempo e energia, isso aí a gente tem que levar isso muito a sério. Sim. Se você pudesse, nosso público maior são de futuras empreendedoras, de mulheres também grandes empreendedoras, mas se você pudesse dar um conselho para cada uma delas, de vencer, de ter essa coragem, de seguir, o que você passaria para elas agora? Olha, eu falo muito isso nas minhas palestras, geralmente nas que mais intimistas. Eu aprendi e entendi e pratico. E quando eu pratico, é no sentido da crença mesmo. Que tem 2 coisas na nossa vida que não nos traem. Apenas 2 coisas que jamais nos trairão. Uma é Deus e a outra é a força do nosso trabalho. Essas 2 coisas não tem fórmula que desfaça, não tem lei. Se você tiver a força do seu trabalho, e aí vem tudo isso que a gente falou, né? A crença, a coragem, a vontade, a determinação, né? O querer e principalmente o fazer o seu melhor possível. Porque você não vai ser boa 365 dias do ano, né? Assim, fisiologicamente é impossível isso para a mulher. Tem dia que você nem acorda bem, né? A mulher, ela opera uma velocidade máxima de hormonal, Sim. né? É uma loucura essa máquina aqui. Então, você tem que ser muito boa dentro da sua possibilidade, sem entrar na sua zona de conforto. Porque o dia que você estiver confortável numa situação durante muito tempo, está na hora de você Criar um desafio. Criar um desconfortozinho. Acho um probleminha. Ótimo. Tá muito parado, vamos movimentar. Porque não dá, porque não é... Aí a gente deixa de ser produtivas. E aí a cabeça começa a rodar para o lado errado. Sim. Né? Porque a mulher tem... nós somos imperfeitas, porque uma mulher que não está sempre em atividade, mas com a mente funcionando, aí você começa a encher o saco do marido, né? Você começa a infernizar a vida do seu filho, você começa a achar problema onde não tem, você começa a praguejar, murmurar, reclamar, isso é coisa de mulher, né? Fofocar. Olha que coisa feia fazer fofoca. Então, isso são coisas que vieram no cômodo da mulher. Então, não dá. Então, você tem que estar o tempo inteiro em atividade ali, fazendo alguma coisa por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo outro. Mulher nasceu para estar em atividade. Porque são várias sinapses acontecem aqui dentro da gente ao longo do dia. Né? Porque, de novo, nós somos multifuncionais. Então, a gente tem que estar em atividade o tempo inteiro, seja onde for. Então, seja a sua melhor versão possível dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu casamento. É isso que vai edificar. Olha só, a que ponto chegamos, né? Sim. Mas eu quero agradecer muito. Obrigada. Venci o desafio, gente. Consegui ter... Você foi ótima. Tá vendo? A gente consegue superando, tudo, pronto, gente. tá vendo? Dei o meu melhor aqui. E arrasou. Muito obrigada. Eu tive a oportunidade de ter um pedaço da Paula que eu não conhecia e foi muito bom. Faz mais sentido, sabe? Aquela Paula que a gente vê, você fala assim, realmente, ela é uma mulher forte. Ela não tá querendo fingir que ela é uma mulher forte. Ela é, porque tudo que você já superou, que você foi passando e ainda vai passar, porque, lógico, tá em movimento. Então, eu quero te agradecer muito. E, lógico, vamos ter outras oportunidades. Sim, nós vamos conversar bastante. Nós estamos imbuídas na mesma missão. Sim. Né? E é isso. Que bom, fico feliz em ter contribuído. Eu sou uma mulher de verdade. E eu acho que é isso que faz sentido para a gente. A gente tem que ter esse papel.
E deixando, né, já que a gente está dentro desse portal que se abriu para as mulheres e a gente naturalmente se colocou disponíveis para esse chamamento, eu acho que a gente tem que ampliar essa rede de apoio entre mulheres. Eu tenho visto isso crescer muito aqui em Brasília e cada vez mais será necessário que uma mulher ampare a outra. E você, com o seu programa, está trazendo essa oportunidade. Então, agradeço a você a oportunidade de me conhecer melhor e ver que eu não sou nada disso. Eu sou só uma goiana que trabalha, que tem uma vida super simples, que gosta de coisas normais da vida e que preza muito, muito, muito tudo que a gente ganha de presente, como a natureza. Sim, por exemplo, né? Eu todos os dias, quando eu acordo, eu falo, meu Deus, obrigada porque eu enxergo. Sim. E a gente acha que tudo isso é obrigação da vida, né? Não, é tudo presente de Deus. E a gente nem sempre se lembra de agradecer. Nenhum momento, até as coisas ruins são boas a gente agradecer, porque nós somos feitos de exemplos positivos e exemplos negativos, e isso que forja o ser humano. Então, até se a gente achar o lado bonito numa coisa que não é tão boa, talvez tá a graça da vida, né? De você olhar e falar, não foi, mas esse é o divino. Vou passar. Esse é o divino. E nós, mulheres, a gente tem que viver, a gente tem que desaprender, Sim. A gente tem que reaprender e aprender. Esse é o ciclo da mulher que quer ser bem-sucedida e grata pela vida que ela tem. Muito obrigada. Um beijo, querida. Fica com Deus. Eu também, meu amor. Eu sou Caroline Chiodi Dalcolo. E eu sou Paula Santana, da GPS Brasília. E esse é mais um episódio de Mulher ao Quadrado. Mulher ao Quadrado.